Saudos, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Todos os irmãos, irmãs, sejam bem-vindos. Mais um momento agradável na presença do Senhor. Quero agradecer aos novos inscritos que estão nos acompanhando nesse trabalho. Todo sábado tem estudo, e esse estudo estará numa playlist. Lá também tem outros estudos preparados. Aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos. E também acompanham o nosso trabalho através de live. Temos oração, temos testemunho, temos louvores e também o estudo. Todos agora preparados em playlist. Amém? Você pode estar acompanhando o nosso trabalho. Somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Semente da Fé, que se localiza em Hortolândia, por isso que o nome do canal se chama Semente da Fé em Hortolândia. Em tudo nós damos graça ao Senhor, porque estamos embaixo de oração, estamos embaixo da bênção do meu pastor José Severino e Adjane Gonçalves. Amém? Dentro dessa questão, quero levar para vocês mais um estudo. E hoje nós estamos preparando um estudo que pode se tornar polêmico ou um má entendimento, mas eu quero expressar para vocês que nessa situação que estou levando esse estudo dentro de uma temática, não vou relacionar nenhuma questão de polemizar ou nenhuma questão de querer levar para vocês algum conceito de levar uma palavra muito coerente que vocês possam compreender de conselho. Achei a palavra que eu ia dizer. Não estou aqui para aconselhar, mas sim para relatar o que a Bíblia nos orienta. Amém? É apenas uma orientação, é apenas uma base para vocês compreender como se vivencia um casamento abaixo das mãos do Senhor, daquilo que a Bíblia nos orienta. Trarei referências bíblicas, para não dizer que não vai haver um conselho. Eu creio que o último item, que eu chamo de ato, o último ato dentro dessa questão, acompanhe até o final para vocês compreenderem, vai haver sim um conselho que vem do próprio Jesus Cristo, para vocês saberem de que maneira porque toda relação de um casamento relaciona analogicamente entre nós, igreja, a Jesus Cristo, nós, marido e mulher, homem e mulher, e sim Jesus e a igreja. Então essa questão vai haver sim um conselho do próprio Cristo, e vocês vão compreender da maneira que eu trago a vocês estas referências bíblicas. Trabalhamos através de esboço, e esse esboço nós elevamos a vocês, nós como igreja, e a mim, que muitas vezes vai ter opiniões particulares, né? Porque eu já fui errante, já vivenciei uma vida inadequada de ser apenas amaziado, né, por não conhecer a verdade. E quando vim conhecer a verdade, compreendi que deveríamos casar. Eu e a minha esposa estamos praticamente há 17 anos, 16 ou 17 anos juntos. Somos casados desde 2010, 10 anos casados, mas antes disso 6 ou 7 anos vivemos amaziado, porque não compreendíamos, não era um cristão, mas sim conhecendo a verdade, nos relacionamos de uma maneira correta, como a Bíblia nos ensina. Então é isso que eu vou levar dentro do casamento, dentro desse estudo. Amém? Nada além disso, porque aqui toda a questão do estudo é apenas uma base. Quando passar essa pandemia, quando todas essas questões passar, vocês que estão acompanhando o canal, ou aqueles que são da igreja, vão aprender muito mais dentro de uma escola bíblica dominical, ou daqueles que têm um dia correto de levar para vocês um entendimento mais profundo da palavra do Senhor, através da teologia, do conhecimento mais profundo, daquilo que pode trazer muito mais referência. Aqui eu apenas vou trazer uma base. Amém? Vamos fazer uma oração? Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, Pai, que cada um que vem escutar da Tua palavra nessa tarde, Senhor, das Tuas referências, Senhor, possa entender, Pai, que essa aliança firmada, Senhor, seja, Senhor, Pai, uma analogia entre o Cristo e a igreja, entre o homem e a mulher, Senhor, que leva, Senhor, o conceito de cada um, levar, Senhor, ao Teu coração, para melhor aprender, Senhor, de Ti. Pai, eu lhe peço, Senhor, que nessa tarde todos tenham a mente aberta, o coração, Senhor, pulsando em conhecimento da Tua palavra, Senhor, e todos os ouvidos abertos. Assim eu inicio, Pai, esse estudo embaixo de oração, pedindo a Ti sabedoria, Pai, e condições de levar o melhor de Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Amém, Senhor. Amém, amados. Eu quero, primeiramente, para aqueles que são novos no canal, que nós já estamos atingindo uma marca de mais de 600 inscritos, né? Isso muito nos alegra, muito nos honra. Eu quero dizer que, primeiramente, aqueles que são novos, que nós trabalhamos dentro de uma saudação, uma oração, um estudo, uma explicação, a oração no final e agradecimento. Dentro de uma temática trazemos um título, que esse título se chama Casamento, Relação Íntima com Deus. Casamento, Relação Íntima com Deus. Trazemos o esboço e dentro do esboço nós trazemos as referências bíblicas e assim vamos conduzindo esse estudo para o melhor entendimento de todos. Amém? Diz assim dentro do esboço: a história relacionada com os atos nupciais do casamento é essencial para a compreensão, referendo-se aos dias atuais. Numa cerimônia composta de cânticos, poemas ou declaração, semelhante à história cristocêntrica, Cristo, o noivo e a noiva, a igreja, uma fidelidade eterna, pois Jesus Cristo. Um só casamento, a nós imputado, numa união estável, com amor, respeito e equilíbrio, em busca de uma íntima relação com Deus. O casamento é declarado e venerado, divinamente instituído pelo Criador. Contrário ao celibato, a esfera cristã une-se sempre uma união homem e mulher, com deveres e honra. A intimidade não relaciona a terceira pessoa, mas ao grandioso Criador do casamento, que instituiu o nosso Senhor, desde o Alfa ao Ômega. Shalom. Amém, amados? Então, todas essas questões que eu levo para vocês dentro desse esboço, hoje eu não trabalharei muito dentro do esboço, porque o esboço já relaciona tudo aquilo que é desde o início de tudo, desde quando se iniciou, daquilo que o pai entrega à sua filha. E isso, amados, é uma questão daquilo que nós temos o conhecimento da palavra. Nós sabemos que essa relação cristã, daquilo que foi exposto no esboço, ela é desde Adão e Eva. Olha só o que diz lá em Provérbio 18, 22, que diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Olha só que interessante você relacionar o Provérbio 18 ao número 22, sobre a questão de que Deus, ele abençoou Adão a Eva, né? Tirando da costela, vendo que o homem não poderia ficar só. E essa relação era um cerimonial preparado pelo Senhor, daquilo que o Senhor viu que todos os machos tinham sua fêmea e o homem não podia ficar só. Ele está no livro de Gênesis, capítulo 2. E em tudo isso nós podemos entender que o homem, o Senhor, entendendo que o homem não poderia ficar só, ele entregou a Eva. E quando Adão viu Eva, ele fez uma declaração. É como um pai entregando a sua filha ao noivo. E é interessante isso porque, infelizmente, nós temos ouvido muita distorção como eu disse que eu não quero polemizar e eu não vou citar nome, de algo que não muito nos agrada. Até mesmo porque daquele que leva o conceito de casamento, que está levando dentro um dos mais famosos, pastor, que vocês conhecem, e que leva dentro de uma ironia, satirizando, brincando. E eu particularmente vou dizer por mim, não sou a favor, não aceito, respeito, mas não aceito. Por quê? Porque muitas questões de que ele relaciona sobre satirizando, né, a palavra de Deus, levando todo mundo ao riso, alegria e relacionando o casamento, ele é de excelência para ser um grande terapeuta psicológico de uma questão de um casamento. Ó, aprovadíssimo. Ele para levar para todos aqueles que estão ali ouvindo uma questão de como vivenciar um relacionamento dentro de uma terapia, né, de uma questão dessa questão de que ele ensina, dá vários exemplos usando a Bíblia. Nossa, ele é maravilhoso, ponto, mas não no altar.
É minha opinião. Se ele quer, ele tá certo, Deus deu esse dom para ele, respeito ele, acho que realmente é isso mesmo, ele tem um modo dele de levar a palavra do Senhor, mas que ele faça isso através de uma reunião, através de convidar as pessoas a participar de um jantar, de uma localidade que não seja o altar de Deus. Aí vocês podem rir, ele pode brincar, ele pode trazer relação sobre a palavra, né? Porque ali vai ser meio restrito, mas trazer isso a público de uma maneira que ele satiriza, na minha opinião, dentro do conceito de casamento, até mesmo porque a palavra de Deus, ela é muito séria. Então, por isso que eu estou expressando, quando eu sei que eu já ouvi a questão de que ele disse que colocou Adão para dormir, que ia trazer um problema para Adão, né? E muitas pessoas caem nessa conversa, né? Relacionando que Deus é dessa maneira mesmo, Deus levava tudo na brincadeira e todo mundo tem que ir. Não, amados, como eu estou expressando, pode ser que não seja a opinião dos meus pastores, nem da igreja, a igreja pode pensar diferente de mim, por isso que eu relacionei que muitas coisas podem vir de mim em apenas opinião daquilo que eu tenho como conceito da palavra de Deus, porque isso é uma benção, não é aquilo que ele estava dizendo, mas é minha opinião. Eu não vejo assim, eu não vejo que um casamento ele pode ser algo que seja um peso, um jugo, até mesmo porque dentro daquilo que eu estrago para vocês, do provérbio 18:22, que está: quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Como que eu posso traduzir de outra maneira? Sendo que ele diz, recebeu uma benção do Senhor. O casamento é abençoado pelo Senhor. O casamento, desde aquilo que eu estou relacionando a vocês, que desde Adão, né, que encontrou a Eva, que conheceu a Eva, ele se alegrou e ele ficou muito extasiado, feliz. A declaração dele, né, que foi dito no esboço desde o poema, cântico e declaração. A declaração diz que ele disse que ela era osso do meu osso, carne da minha carne. Ele se sentiu vivo, ele se sentiu feliz, sabendo que tinha uma adjuntora, uma mulher que Deus preparou para ele, que abençoou. Diferente de muitos que nós temos ouvido, que é aquilo que eu vou expressar novamente, eu acho que o púlpito não é lugar disso. Minha opinião, e basta. Se você pensa diferente, se você apoia esse tratado que tem levado o casamento, do ensinamento, o respeito, e estou aqui para respeitar, que eu não quero polemizar, eu apenas estou expressando daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto muito dele, dessa palavra dele, algumas coisas são louváveis, mas eu acho que não tem que ser dentro da igreja, né? Isso é até mesmo porque a palavra de Deus, daquilo que o pai entrega à sua filha, né? É algo que, dentro dessa relação, é algo de confiança, né? É algo que você sabe que você tá entregando uma noiva ao noivo, né? E isso nós vemos em referência, e isso é muito interessante que eu vou trazer para vocês, que está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 21, que diz: então Moisés concordou em morar com aquele homem, ao qual lhe deu a sua filha Zípora. Olha só o que eu estava dizendo quando o pai entrega. E por que isso é interessante? Porque, amados e irmãs ou amadas que participam do estudo, que estão aí chegando ao canal, ou até mesmo a minha igreja, ou quem já é evangélico, cristão e conhece um pouquinho da palavra, o que acontece? Para vocês que não são cristãos, há uma igreja, que também não vou relacionar o nome, porque eu vivenciei, né, vi com meus próprios olhos e ouvi histórias de casamento preparado. E o que seria o casamento preparado? É uma questão de que não havia concordância, simplesmente orava e mostrava, ó, aquele ali vai ser seu marido ou aquela ali vai ser sua esposa. Mas a Bíblia diz ao contrário disso. E isso eu falo porque a minha ex-cunhada, ela dentro da sua família, dentro dessa igreja, todos são casados através dessa revelação, através do nosso apontamento. Fazia oração e falava, não é esse que você casar, você vai casar com aquele. Deus mostra que é aquele. E isso não é bíblico. Porque, olha a declaração de Moisés, dentro daquilo que ele escreveu dentro do Pentateuco. Ele diz, então Moisés concordou em morar com aquele homem, ao qual lhe deu a sua filha Zípora. Ele teve que concordar. Não é uma coisa imposta. Se não houver amor, nada vale.
Não é uma coisa que determinada pelo homem, falar você vai casar com esse, você vai casar com aquele, como muito costumes, né, de alguns países, até mesmo porque dentro dessa questão nós sabemos que realmente ocorre, né, em alguns países que é imposto, né, entregado dessa maneira, mas não, tem que haver concordância. Tem que ter uma concordância, tem que ter amor, tem que ter respeito. Ele só aceitou porque seria entregue à mulher que ele amava, que era Zípora. E isso eu relaciono vocês porque o pai que a entregou, né? Isso dentro de uma relação, de um casamento, de uma cerimônia, ele foi casado com Zípora, né? Lógico que não houve aquela cerimônia, que a Bíblia não relata havendo uma cerimônia entre Moisés e Zípora, mas sim uma relação de concordância. Tem que haver uma concordância. O casamento só é saudável quando os dois se amam, quando há uma concordância, quando há respeito. Amém? Até mesmo porque, dentro dessa questão tradicional dos hebreus, daquilo que até hoje, né, se nós entendemos que o casamento sério, daquilo que vai levar o casamento à seriedade, daquilo que eu não conhecia, eu era o leigo, não tinha entendimento, meus pais também não era de frequentar a igreja, mas enfim, conheci a verdade e compreendi de outra maneira. Mas sabemos que toda essa relação era uma questão de que, sim, tinha de ser apresentado, de noivar, tudo aquilo que vemos hoje. Isso é o correto, isso é uma relação séria, de uma preparação de um casamento cristão, até mesmo por aqueles que se tornam viúva, né, daqueles que realmente respeita, vai atrás das questões das leis do homem, né, e relaciona tudo isso daí dentro dessa questão para viver corretamente abaixo da bênção do Senhor e da bênção dos homens, né? Por isso que há toda essa cerimônia, né, que o pastor abençoa o casamento, enfim. E isso não foi diferente com Ruth. Quando nós vemos lá em capítulo 4, versículo 3 do livro de Ruth, capítulo 13, Ruth, capítulo 4, versículo 13, diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele concebeu, e o Senhor permitiu a Ruth conceber a ela, e ela teve um filho. Tudo foi uma questão de estar embaixo da bênção. Olha que interessante. Ruth, ela tinha se tornado viúva, e ela acompanhou a sua sogra, Noemi. Enfim, a questão não é nem tanto isso, mas antes mesmo dele assumir Ruth, ele foi atrás daquilo que era dentro da lei, respeitosamente. Primeiro, vamos resolver a sua situação. Se hoje seria uma questão de que você se tornando viúva, ele estaria dentro, nos dias atuais, ele iria ao cartório, realmente, resolver todas as questões, ver documentação. É isso que Boaz fez, antes de assumir qualquer relação. E ele foi, sim, abençoado por Deus. Deus o concebeu, a Ruth, desde da Noemi, que concebeu, melhor dizendo, a Noemi concebeu ela, entregou ela por mulher, e ele concebeu ao Senhor. Ele pediu permissão ao Senhor, né, e o Senhor permitiu através de oração, e assim ele teve filhos. Então ele viveu tudo debaixo da lei. Um casamento tem que viver tanto da lei, dentro, isso é cerimonial, dentro da questão nupcial, dentro da questão de estar embaixo das mãos de Deus e embaixo das mãos do homem. Tem que haver essa relação concreta, essa relação firmada de aliança, de que podemos compreender que toda essa relação, você, quando assume uma mulher, você não pode repudiar. É isso que estamos vendo, e até mesmo porque houve um levantamento, estou falando pelo momento que estamos vivendo, e dentro do casamento, que está havendo muita separação, repudiar, separar, largar, enfim. E nós estamos ouvindo muito, né, que abandonar a mulher, ou pelo fato que agora estamos num período de pandemia, e eles estão se conhecendo, porque antes me parece que não se conhecia, mas enfim, e o índice elevou de separação, e isso não agrada a Deus. Você pode até separar, mas há um só casamento. Há um só casamento. E isso,
O Senhor, quando foi dada a carta de divórcio, né, que foi permitido através de Moisés, quando questionaram Jesus, que deu a carta de divórcio, Jesus respondeu a eles: foi pela dureza de vossos corações, foi a dureza do coração do homem. Há um só casamento. Não pode haver dois casamentos, porque se você separar da sua mulher, ou separar isso lembra que eu falei que era um conceito cristão? Agora, quando você não conhece a verdade, nós estamos vendo tudo que ocorre desde todo o tempo. Louvado seja Deus que meu pai e minha mãe viveram a vida inteira juntos, desde quando casaram, viveram mais de 30 anos, 40 anos juntos, e enfim. Nós sabemos que muitos casamentos não passam de 2, 3 anos e já separa, casa novamente, e isso não agrada a Deus, principalmente para os cristãos. E isso eu fico horrorizado, particularmente. Depois que eu conheci a verdade, eu não consigo compreender essas questões de que crente separa e casa com outro, pastor, evangelista, presbítero, irmão, separa e casa com outro e acha que está dentro de uma natureza, que tudo é normal, que nós devemos ter a relação como o mundo é. E mundo, quero dizer, na expressão de não ser cristão. Nós todos somos do mundo, mas uma questão de não ter esse relacionamento íntimo com Deus, de vivenciar a palavra dele. É isso que eu estou dizendo quando é do mundo, né? Que não aprendeu. Como assim? Um dia eu também era errante, não tinha aprendido a palavra, não sabia como que era o casamento. Mas hoje é diferente. Hoje a questão, quando você aprende, você sabe que lá em Marcos capítulo 9, versículo 11 e 12, diz assim: qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Poxa, a Bíblia é bem clara. Para aqueles que vivem esse relacionamento, daquilo que eu trago para vocês, dentro de uma questão de analogia. Analogia é um conceito que você paralela entre a vida de Cristo com a igreja e a vida do homem com a mulher, né? Que se você separar, você não pode mais casar enquanto ela não vier ao falecimento, você se tornar viúvo ou viúva. Ou você retorna, porque lá, como eu não quero trazer muita polêmica, e dentro dessa questão, se vocês querem aprender bem do casamento, querem ter mais referência para saber o que está relacionado sobre isso, sobre a questão de você separar e que não deve, você lê a carta de Paulo aos Coríntios. E eu vou trazer apenas um versículo, porque essa carta aos Coríntios, no capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, ela dá toda a explicação de como vive um relacionamento, um casamento. Ela é excelente para casais cristãos entender que não pode, né? Porque lá está escrito que a mulher que é crente, o marido descrente, ela santifica o seu lar, mas que eles não se separem, né? E seus filhos se tornam santos, mas que não se separe. E vice-versa, tanto o homem quanto a mulher. Né? E quando eu vou trazer em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, diz assim, e isso dentro dessa relação, entendeu? Que a mulher santifica, a mulher e tanto o homem, ela tem que ser entregue ao homem. Ela tem que se dedicar à vida ao homem como o homem e a mulher. Eles se entregam inteiro. E isso eu quero trazer dentro de uma relação conjugal que não cabe a terceiro, como eu disse no esboço, que eu não vou relacionar muitas coisas do esboço, que é só para vocês terem uma base, que realmente, eu particularmente, vou dizer novamente por mim, eu não concordo, até mesmo porque eu me decepcionei com o encontro de casais. Eu não concordo com a exposição de casamento, levando as pessoas, ao público e todos aqueles, saber como está a sua vida conjugal. Isso é uma relação íntima, sabe? É você e Deus, até mesmo porque não estamos aqui para ensinar. Tudo é uma questão de moralidade. O casamento é uma moralidade, sabe? Porque a questão, se você quiser entender, dentro desse estudo tem a lei sobre as leis e mandamentos, você vai compreender que lá existe as leis que foi, realmente ela foi anulada pela questão de ser cerimonial, da questão do cordeiro, mas a lei moral e civil não. Ela não foi abolida. Ela não foi. Ela vale para todos nós. É tudo uma questão de conceito.
Então não dá para mim chegar dentro, isso eu estou dizendo particularmente, na minha opinião, respeito, se vocês gostam, eu particularmente não gosto, participei de 2, me decepcionei, vi coisas assim que eu olhava, eu não acreditava que expunha tanto o casamento das pessoas, enfim, até mesmo porque a vida conjugal é só vocês dois que vivem. E aí em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4 diz: a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas com o marido, e também o mesmo modo o marido também não tem. Então a relação é a dois e não envolve terceiros. Tudo embaixo de bênção do Senhor e tudo num conceito de saber a questão de moralidade. Ninguém ensina ninguém. Como você quer ensinar através daquilo que eu estava expondo desde o início, daquele que está levando como pastor, satirizando, levando esse conselho para as pessoas. Eu aceito até conselho, porque conselho é bom, a gente aprende muito com ele. Mas isso não serve para a igreja, na minha opinião, modesta opinião. Quer trazer isso? Faça uma reunião. Até mesmo porque eu acho que o conselho matrimonial, ele se vem de um pastor, ele tem que vir respeitosamente, ele e a sua esposa, e sentar com o casal. Amados, olha só, a Bíblia orienta você a isso. Vamos aprender disso, é dessa maneira. A dois, não expondo. Essa questão de expor, a mim não me agrada. Estou dizendo por mim, sabe? Como eu expressei todas as questões de entendimento que encontro de casais, me decepcionei por essa questão de expor. Eu olhava e eu não acreditava, mas enfim, respeito, cada um tem a sua opinião. Se você como pastor acha que deve, ou a sua igreja, ou até mesmo o meu pastor acha que deve, eu vou respeitar. Mas eu participar daquilo que eu vi, não concordo, porque só quem está dentro do casamento, vivencia a vida dois, sabe o dia a dia daquilo que você possa se relacionar de uma maneira de intimidade, de se entregando, e isso eu não quero nem trazer uma relação mais profunda sobre o relacionamento do sexo. Eu quero trazer uma relação de respeito e até mesmo daquilo que vocês se entregam. O que cabe vocês fazerem, cabe aos dois. E vocês sabem que não pode cometer adultério. Não, todo mundo sabe do que é moral e imoral. Ninguém tem que ensinar ninguém. Se você pratica a imoralidade, você sabe que você está praticando a imoralidade. Se você assiste aquilo que não presta, né, se você comete atos que não presta, daquilo que a mulher não concebeu a você e nem o homem, de ser algo que seja inadequado, de uma questão moral. Isso eu estou falando de moralidade. Todo mundo sabe. Você não precisa aprender. Todo mundo que é casado, adulto, sabe um relacionamento como funciona. Agora, se uns têm dificuldade para compreender, até mesmo porque é muito simples, é a questão de amar e respeitar. O direito tanto para A é tanto para B. O direito tanto para o homem e para a mulher. É saber que tudo se é concebido. Nada é pela força, nada é por violência, nada é fora de respeito, nada é uma questão desse relacionamento de agressão. Isso não pode, amado. Um casamento saudável, abençoado por Deus, é um casamento concebido. Desde que o Senhor concebeu. Sabe como eu vejo? Eu vou falar por mim, hein? Vou deixar bem claro. Eu vejo a relação do homem e mulher, daquilo que ele tem intimidade, como você tem com seus filhos. Seu filho, quando casa, quando ele tem seus 20 anos, e a mulher tem seus 20 anos e casaram, enfim, são novos, estão na flor da idade, ou no ápice da relação íntima, de achar que a vida é tratada através do sexo, enfim, de uma questão de... Você não vai lá para ver, você não vai lá para incomodar. Eu vejo a mesma maneira. Eu vejo que Deus não incomoda os seus filhos. A relação cabe a vocês dois. É lógico que Deus sabe todas as coisas e vê todas as coisas. Mas Ele vai repreender. Você vai se sentir envergonhado por aquilo que você não deve. Até mesmo por uma questão moral. Você não interfere na vida da relação dos seus filhos. Você respeita. Você sabe que esse tratado da relação íntima dos dois no quarto, ninguém ensina. Então é assim que eu vejo. Porque nós, para o Senhor, é como um bebê, uma criança. Para nós, a pureza do homem e da mulher, dele se tornar impuro na relação de sexo, não cabe a ninguém.
cabe apenas os dois, de se entregar e saber que tem que haver respeito. Amém? É dessa maneira que ele está dizendo. A mulher se entrega ao homem, o homem à mulher, e mais ninguém, não há terceiros. Não há por que você procurar, até mesmo porque se você procura e acha que está vivendo corretamente, não será julgado pelo homem. A questão é muito mais séria. Olha só, quando nós vamos lá em Hebreu, capítulo 13, versículo 4, diz: venerado seja entre todos os matrimônios, eleito sem mácula, sem mancha nenhuma. Mas o que se dão à prostituição e ao adultério, Deus a julgará. Olha só tudo que eu expressei sobre o 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Até mesmo porque essa relação de ficar levando esse conceito de trazer encontro de casais, ou essa palestra de ficar falando sobre como tem que ser, o casamento tem que ser. Amados, não dura 15 dias, a pessoa já esquece tudo aquilo que foi falado. É fato. Até mesmo porque o dia a dia não permite isso. Porque a sua relação é íntima. Você sabe o que você passa na sua casa. Você sabe a relação que você tem com sua esposa e a relação que você tem com seu esposo. Então tudo é uma questão de que Deus julgará. Olha só, se você achar que você está dentro do prostíbulo, tanto homem ou mulher, tanto sendo amante ou homem procurando a prostituição ou o adultério, Deus o julgará. Até mesmo porque ele diz para não haver mácula dentro do matrimônio. Mácula é mancha. Não pode, é lógico que tudo dentro do conceito daquilo que você aprende. Quando você não conhece, você está errado. Lógico que está, aquele que procura o prostíbulo está errado, aquele que procura ser amante está errado, mas a verdade mesmo, quando você vem a conhecer e você não vivencia, será julgado, até mesmo porque se você não aprendeu isso ainda, também será julgado, porque Deus não dá ninguém por inocente. Não acha que você indo ao prostíbulo, tendo amante ou vivenciando dentro de adultério, você está livre porque você não está na igreja. Isso é um conceito para cristão, mas também para você que não é cristão. Deus julgará. E a mão de Deus, ela diz bem claro a sua palavra. Ele diz que é melhor que caia na mão dos homens do que na mão de Deus. O juízo de Deus é justo. Ele não tem injustiça. O juízo de Deus é muito justo. Então, dentro desse matrimônio, saiba que todas as questões daquilo que eu estou relacionando, né, e vou trazer a vocês agora essa relação perante daquilo que Jesus, ele nos orienta e nos leva a ser a cabeça da igreja, e o homem é a cabeça da mulher. Se não houver respeito, o casamento é falido. Tem que ser ambos, mas tem que compreender que toda essa relação, todas essas questões, né, de tal intimidade, colocou o homem como cabeça. E é bíblico, está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 24, que diz: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo. Então saiba que é o Senhor que vai nos salvar, é o Senhor que se torna a cabeça. E ele faz essa analogia, esse paralelo, né, levando a vocês, que realmente o homem é a cabeça. Eu sei que parece machismo e vai entrar essa questão, o homem é muito machista, o homem sempre relaciona isso, ele diz que o homem tem que... Não, isso daí é desde o primórdio, desde quando iniciou-se tudo. O homem veio primeiro que a mulher, não necessariamente que isso coloca ele como maior, mas sim coloca ele como cabeça. Até mesmo porque a mulher veio do homem. E lógico que sucessivamente tudo ocorreu e tudo o Senhor preparou, deu à mulher as dores do parto, né? Permitiu a ela que houve o nascimento. O homem trabalha com trabalho árduo, embaixo do sol. Mas enfim, ele é a cabeça. A mulher pode ter e deve ter respeito, e deve ter opiniões, e deve ser participativa, mas ela é chamada de disjuntora. O que significa a palavra disjuntora? A disjuntora significa uma palavra de estar servindo, estar ao lado, estar junto, ajudadora. Achei a palavra para dizer. A disjuntora é ajudadora, está junto, sempre junto. A mulher e o homem tem que sempre estar junto. Eu vou trazer isso para vocês
como prova viva de um casamento saudável, e eu tenho testemunho aqui, que vive comigo dentro da igreja, que em tudo eu e minha esposa fazemos juntos. Vamos no mercado juntos, vamos na farmácia juntos, vamos na cidade juntos, vivenciamos a vida juntos em tudo. Você não me vê separado da minha mulher, a não ser por algumas questões muito necessárias, que não dá, que não há condições, mas tudo dentro das possibilidades, estamos juntos. Amém, amados? Então entenda, e tudo é determinado. A mulher, ela expõe, o homem determina. Por isso que fala que ele é o cabeça. É uma questão só de determinar, de finalizar aquilo que foi dialogado. Uma relação saudável, a mulher expõe a orientação, o homem põe a orientação, a mulher opina, a mulher fala, a mulher expõe, dá o seu veredito, mas o homem que bate o martelo. É o homem que fala, não, é isso que a Bíblia diz, isso é uma relação cristã. Até mesmo porque está lá em Efésios capítulo 5, versículo 24, que o marido é a igreja, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E essa relação de intimidade que nós temos com o Senhor, vivenciando e respeitando através de referências bíblicas e levando para vocês em todas essas questões que somos zelosos, porque aprendemos depois da palavra, porque vivenciamos errado, até mesmo porque essa questão é uma promessa de Jesus a nós, que vai haver um momento de nupcial, de casamento, de cerimonial, daquilo que a igreja vai encontrar o noivo, né? E em tudo isso daí nós estamos se preparando. Agora entrando numa questão espiritual, não uma questão só da questão da vida da relação a dois, ou lembra que eu expressei sobre a relação de Cristo com a igreja, que ele é o noivo e a igreja é a noiva, e isso nos traz analogia entre um casamento que é entre o homem e a mulher. Nós levamos lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, pois vos desposei com uma só esposa, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Olha só, essa questão dessa declaração, dessa carta ao Coríntio, que Paulo escreve à igreja de Coríntio, uma cidade localizada na Grécia, e ele estava preso, né, porque ele foi até Roma para ser julgado, enfim. Essa questão é muito interessante, porque Paulo, assim como eu, como muitos que estão na igreja, que não conhecia a verdade, não conhecia da palavra do Senhor, não se relacionava com Deus da maneira coerente e correta daquilo que a Bíblia ensina, ele diz que ele se tornou zeloso. Ele se tornou zeloso. A Bíblia não declara que se Paulo foi casado ou não, se um dia ele foi separado ou não, se ele era viúvo ou não. O que relaciona que ele se tornou zeloso e ele se dispôs de si mesmo. Dispôs no sentido, perdão, caiu aqui o celular. Ele se dispôs, quer dizer, ele se dispôs no sentido de se livrar do pecado. Ele se limpou, ele se purificou. As práticas dele, daquilo que ele fazia, daquilo que ele não faz mais. Então, quando nós relacionamos com Deus e transformamos nossa vida, daquilo que um dia eu vivenciava, uma vida, eu particularmente, de amaziado, e fui conhecer a verdade, eu me despi, eu me purifiquei, me limpei daquelas práticas que não agradavam a Deus. O amaziamento não agrada a Deus. Tem que haver uma aliança firmada, um casamento que esteja embaixo daquilo que eu estou trazendo desde o início do estudo. E então ele diz que agora ele estava desposei como um só esposo, quer dizer, com Jesus, que é o esposo. A ele vou me entregar como uma virgem pura. Quer dizer, agora não tenho pecado, não procuro mais o pecado, mesmo sendo pecaminoso no mundo que ele é pecaminoso, mas todo momento ele se purificava, ele se redimia de si. É isso que estava dizendo, ele ia se entregar como e não sendo. Olha a diferença de ser, de como e não sendo. Ele não está dizendo que ele era uma virgem pura. Ele está dizendo como uma virgem pura. Quer dizer, todo momento a igreja nos traz isso de respaldo. Quando nós vamos na igreja, nos purificamos, nos limpamos do nosso pecado, pedimos perdão e somos redimidos pelo nosso pecado. É isso que ele está expressando.
até mesmo porque a igreja é necessária para nós estar vivenciando ela, para aprender a palavra e se purificar, porque Jesus, ele é o único intercessor, através dele que somos perdoados do nosso pecado. Então era isso que Paulo estava dizendo, que ele estava se preparando para um noivo como uma virgem pura. Amém? Até mesmo porque essas bodas, ela irá ocorrer melhor dizendo, ela irá ocorrer, é uma promessa do Senhor, e essa promessa está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que diz assim: regozijai-vos e alegrai-vos, e demos glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Seja a sua esposa, e ela se aprontou. E quem é a esposa? A igreja. E por que nós se alegramos? Por que nós regozijamos, se sentimos felizes e damos glória? Porque a cerimônia irá ocorrer quando a igreja subir, é a promessa de Jesus. A igreja vai encontrar o seu noivo. Ela é chamada de noiva. Tudo isso é uma expressão de levar a vocês de uma analogia daquilo que eu estou levando para o melhor entendimento, um comparativo entre o noivo e a noiva, e assim vai ocorrer com Jesus e a sua igreja. Todos aqueles que vivenciam dentro da igreja, que foram purificados, vai encontrar Jesus como noivo da sua igreja. Amém, amados? E nós vamos viver alegres, felizes. É como uma cerimônia quando você vai a um casamento. Ele faz uma analogia, como uma comparação de quando nós encontrarmos a Jesus, será como encontrar um noivo encontrando a sua noiva. Todos estarão felizes. É dessa maneira, é um grande dia, é marcado na vida de todos. E isso é uma cerimônia que vai ocorrer e nós nunca mais vamos viver no meio ao pecado, porque a promessa de Jesus é a nossa vida. E essa promessa não é para todos que não estejam preparados. E dentro dessa referência, Jesus contou uma parábola. E lembra que eu falei que no final pode ser que eu traria um conselho? Então eu vou dar um conselho a vocês que são participantes do canal e aprendem um pouquinho da palavra de Deus, que está na parábola das 10 virgens, que Jesus contou antes mesmo de ele ao Pai, quando ele estava aqui. Olha só que interessante, que está em Mateus capítulo 25, versículo 6 e o versículo 10, que diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Mas ela, tendo comprá-lo, chegou o noivo, e estavam preparadas. Entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Deixa eu explanar isso que estava ocorrendo. Jesus estava contando sobre o casamento judeu. Ele estava relacionando uma parábola, fazendo uma analogia de como é o reino do céu. E ele contou essa parábola da cerimônia especial, do casamento, como os judeus vivenciavam. O homem saía gritando e ele anunciava a vinda do noivo. Então ele estava fazendo um paralelo, uma analogia, levando a eles a entender como será a volta de Cristo, como será e de que maneira será. Nós, igreja, nós que somos anunciantes, proclamador, estamos anunciando. Ele fez apenas uma analogia, dizendo em hora. É lógico que a Bíblia diz que ninguém sabe a hora, o dia, porque questionaram Jesus, e ele disse: nem a mim sabe, nem aos anjos, somente ao Pai, porque não sabemos o dia e hora que Jesus irá voltar, mas somos anunciantes como este homem que estava anunciando a meia-noite, e ele relacionou isso, que a meia-noite como um casamento judeu, ele trouxe para os homens entender como um casamento judeu, que à meia-noite um homem anunciava a chegada do esposo, do noivo. Mas aquelas que estavam preparadas para participar da cerimônia entraram, que foi aquelas que compraram o azeite, porque olha só como era relacionado a questão do casamento judeu, que o azeite era para iluminar, porque era meia-noite. Então o azeite iluminava as lamparinas. E elas compraram, mas as 5 prudentes, chamado de 5 prudentes, mas as outras não compraram. E quando elas tentaram e pediram e tentaram ter um pouquinho do azeite
das outras virgens, que é chamado das 10 virgens prudentes. Enfim, o que ocorreu? As outras 5 não tinham comprado e não puderam entrar, porque quando o noivo chegou, aquelas 5 que estavam preparadas entrou para a cerimônia. As outras 5 não entraram, porque elas não tinham azeite, porque elas não tinham como entrar na escuridão e a porta se fechou, elas não encontraram a porta. É isso que eu trago de conselho. Pode ser que você, ouvindo esse conselho de mim através daquilo que Cristo trouxe dentro de uma parábola, saiba que você pode não encontrar mais porta, porque você está no caminho da escuridão. Você não tem a iluminação, o azeite, nada preparado, porque você vive erradamente e não participará das bodas do Cordeiro, porque você não está na igreja. Ah, mas é a igreja que salva. Não é a igreja que salva, mas a igreja direciona a 2 caminhos. O largo estreito, o caminho verdadeiro de uma igreja é o caminho estreito, que ensina você a caminhar a presença do Senhor, daquele que há de vir, e que veio e há de vir, retornando, voltando para buscar a noiva. E todos nós seremos participantes. Amém, amados? Essa é a analogia, esse é o entendimento. Mas se você não estiver preparado, tanto você, homem quanto mulher, independente de gênero, independente de ser jovem ou criança, de ser convidado para dessa cerimônia nupcial, de que irá ocorrer da promessa que está em Apocalipse, você não entrará, porque a porta vai se fechar. Amém? Então é isso, é uma base de um casamento. Respeito sem amor não vale. Tem que ter amor, tem que ter compreensão, tem que ter entendimento, vivenciar sempre a 2. Amém? É isso que eu levo para vocês de conceito, daquilo que eu relaciono a mim, a minha vida pessoal, do casamento que eu tenho, daquilo que eu aprendi, daquilo que estrago para você em referência bíblica, tudo dentro de uma base, e nada melhor que quando passar esse momento tão delicado, de tantas mortes, de tantos que estão sofrendo, de tantos que estão ficando viúvos e viúvas, saiba que se prepare para o Senhor, se prepare para o noivo que buscará a sua noiva. Prepare-se, quem estiver preparado, ele encontrará o noivo. Amém? Então é dessa maneira. Peço perdão a todos, daqueles que não compreenderam, daqueles que acharam que ia ser de apontamento, de falar do casamento, como tem que ser, de que seria ensinar. Não estou aqui para ensinar ninguém a viver um casamento. Quem sou eu? Mas sim, quando eu precisar de uma orientação, eu vou chamar o meu pastor e vou falar: pastor, nos ajude dentro do nosso casamento. Vem conversar, você, sua esposa, como pastora, vem nos fazer uma oração, vamos orar juntos, vem aqui na minha casa, vamos conversar, vamos, ensinar um ao outro, trazer conselhos, ser aconselhado, conselho bom se acolhe, não se joga fora. Vem o senhor que é mais experiente, conhece mais a palavra, tem mais conhecimento teológico, nos dá uma orientação, mas isso não nos garante um relacionamento de intimidade. O homem não pode interferir, nem o homem nem a mulher, num casamento. Isso não é adequado. Deus não se agrada daqueles que vivem a 3. Amém? Então entenda, essa relação do casamento cabe somente a 2, de uma intimidade com Deus. Eu quero dizer que eu estou muito grato pelos novos inscritos. Quero dizer que o Senhor tem nos abençoado. Eu tenho me sentido muito feliz, muito agraciado pelo Senhor de estar levando a palavra dele através de estudo. Me sinto vivo e espero que todos possam aprender um pouquinho da palavra e se sinta abençoado pelo Senhor. Vamos orar ao Senhor para encerrar esse estudo. Espero que todos tenham compreensão, me compreendam, não quero polemizar, apenas muitas questões são opinião particular. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Deus amado e Pai querido e eterno, eu venho lhe agradecer por mais um momento, mais um dia de estudo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os casamentos, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que precisam da Tua presença. No lar, no casamento, Senhor. Naquilo, Senhor, que tem sido destruído por tanta gente, Senhor. Pois o inimigo tem levado, Senhor, Senhor, nosso Deus, a desfalecer os casamentos, Pai.
através, Senhor, do prostíbulo, através, Senhor, daquilo que não seja, Senhor, do seu agrado, Senhor, levando, Senhor, ó Pai querido, a muitos, Senhor, pecar contra Ti, Senhor, eu lhe peço que leve sabedoria, entendimento a cada um, vivenciar o amor do casamento, e que todo seja abençoado por Ti, e que todo seja entendido da Tua palavra, que isso foi constituído, Senhor. O casamento é uma aliança, uma constituição por Ti, para levarem uma família abençoada através das Suas mãos potentes. Seja abençoado todos que participaram e ouviram um pouquinho da Tua palavra, do conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.